Bom, queridos, obrigado. Obrigado de novo ao Rochinol pelo convite de estar com vocês, pela oportunidade para poder fazer algumas reflexões sobre a questão da paz, né? E eu disse para o João, dessa vez eu decidi não ficar só na fala, mas mostrar slides, né? As últimas vezes fiquei só na fala, mas acho que imagens são coisas poderosas, né? As imagens falam mais do que 1000 palavras, dizem, né? E elas nos ajudam a compreender conceitos que de outra maneira não ficariam gravados. E eu achei que o tema era tão amplo e importante, então fiz uma apresentação, eu espero conseguir apresentar dentro do tempo. Se eu perceber que está demorando demais, eu vou pular alguns slides, depois eu dou. Então, essa imagem é a capa do livro Como se Constrói a Paz, que tem uma interrogação no fim, que eu tive a alegria de escrever junto com a doutora Silmara Casadei. É um livro dirigido a adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, basicamente baseado na troca de correspondência entre Einstein e Freud, em 1932, sobre as possibilidades da paz definitiva. E a pessoa que fez a capa foi muito feliz, porque ela construiu essa pombinha feita de retalhos, né, e costurada de pedacinhos, como uma colcha de retalhos. E realmente é muito assim, a paz não se constrói de uma vez só, ela se constrói com um somatório de pequenos pedaços até que o resultado final aconteça. Então, eu queria ver se compartilho com vocês 4 grandes dimensões: a questão da paz interior, a questão da paz na família, da paz na sociedade e a paz entre as nações. Cada uma dessas dimensões de paz tem características particulares e necessidades especiais, né? Tentei colocar da maneira mais ampla e aprofundada possível, mas sempre vai faltar coisa. Isso aqui é apenas um recorte, né? Então, vamos começar com a questão da paz interior. Na mensagem A Promessa da Paz Mundial, de 1985, a Casa Universal Justiça, o órgão máximo da comunidade Bahá'í, que escreveu e dirigiu aos povos do mundo, né? Ela diz num parágrafo que a paz, essencialmente, advém de um estado interior, apoiado por uma atitude espiritual ou moral. Então, a paz interior é vital. Uma pessoa que não tem a paz interior não vai conseguir promover a paz, né? Só que essa paz interior não é uma paz estática. Aliás, nenhuma paz pode ser estática. Toda paz tem que ser dinâmica, né? Dizem que a paz dos cemitérios é a paz parada, né? Mas ninguém quer a paz dos cemitérios. Nós queremos a paz dinâmica entre os seres humanos. E a paz dinâmica, ela envolve conflitos. A paz não é a eliminação completa de conflitos, é a resolução de conflitos com uma nova forma, de uma nova forma. Isso a gente vai ver ao longo aqui da apresentação. Então, essa paz interior, ela não vem do abandono do mundo, ela não vem da ausência do mundo, ela não vem de retirar-se do mundo, né? Ela, na verdade, é um equilibrar de pratos, tá? A paz interior, a paz na nossa alma individual, depende de como nós equilibramos os pratos na nossa vida. Como esses pratos chineses também chamam, né? Que vão girando. Quando a gente termina de girar o último, corre para o primeiro porque ele já está balançando e querendo cair. Então, a vida é isso, né? Atenção ao trabalho, atenção à saúde, atenção à espiritualidade, atenção ao serviço social, atenção à família, atenção ao cônjuge. Enfim, nós temos várias frentes de trabalho e o objetivo da vida é aprender a equilibrar todas essas coisas de uma maneira dinâmica, de novo, né? Os pratos estão girando, eles estão na ponta de uma vareta, eles não estão colados nela. Então, é um equilíbrio dinâmico. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas essa roda da vida nos ajuda a fazer uma avaliação. Isso é um instrumento de avaliação pessoal, né? Ela divide a vida em 4 áreas e 12 segmentos. Tem a área pessoal, em que nós avaliamos a saúde e disposição.
o desenvolvimento intelectual e o equilíbrio emocional. E a gente pode dar uma nota de 1 a 10 conforme a nossa satisfação em cada uma desses segmentos das áreas. A área profissional, em que a gente avalia a realização e propósito, os recursos financeiros e a contribuição social. A área dos relacionamentos, em que a gente avalia o relacionamento com a família, o amoroso e o relacionamento com a vida social, amigos, etc. E a área da qualidade de vida, que a gente avalia hobbies, diversão, plenitude, felicidade e espiritualidade. Então, com isso, é possível ter uma aferição, digamos assim, das áreas mais importantes e relevantes da vida e tentar ver qual dos pratos pode estar balançando e qual deles merece atenção. Antes de Freud, quando uma pessoa sofria mentalmente, tinha alguma doença mental, algum problema mental, emocional, ela geralmente era considerada louca ou dominada pelo demônio, né? Freud nos apresentou o inconsciente, né? Ele definiu, ele mapeou, ele mostrou dentro do ser humano que nós funcionamos em 3 grandes dimensões. Uma dimensão consciente, que é aquela dos pensamentos, das cogitações, das imaginações, e que nós achamos que é aquela que domina a nossa vida, né? Uma dimensão inconsciente, que é 90% do iceberg. Freud, isso é uma comparação de Freud, do iceberg. O inconsciente está submerso, não é visível, e, no entanto, ele é quem conduz a maior parte da nossa vida. O subconsciente pode ser imaginado, ou pré-consciente, pode ser imaginado como a linha d'água que flutua entre a parte submersa e a parte aparente do iceberg. De qualquer maneira, o inconsciente contém a grande maioria das forças que nos movem, né? E Freud, durante toda a sua carreira, ele se dedicou a mapear o inconsciente instintual. Ele chamou de id ou de isso. As traduções antigas para o português chamam de id e de superego. As traduções mais contemporâneas utilizam o isso e o supra-isso. Porque em alemão, Freud utilizou palavras muito comuns, não utilizou id e superego e ego, que são palavras gregas, né? Ele utilizou, na verdade, palavras em alemão, que é o ir, para o ego, eu, o es, que é o isso, e o über-ich, que é o supra-eu, na verdade. Eu aqui anotei errado, já vou corrigir. Supra-eu. Tá? Superego, então, é o supra-eu, né? Acima de mim, o que está além de mim. Um outro grande teórico da mente, da psicologia, o Viktor Frankl, que para mim é um dos maiores gênios do século XX, ele reconhece o gigantismo de Freud. Ele diz que Freud foi um gigante, mas isso não quer dizer que quem veio depois dele não possa enxergar mais longe, porque se colocou sobre ombros de um gigante, né? E o Frankl desenvolve junto com outros teóricos, sem dúvida, importantes da psicologia e pesquisadores importantes da psicologia depois da Segunda Guerra, como Abraham Maslow, como Carl Rogers e outros. Mas o Viktor Frankl foi quem mais detidamente apresentou o inconsciente espiritual, ou inconsciente transcendental. Então, nós sabemos hoje que nós temos dentro de nós toda uma dimensão inconsciente que não está acessível à nossa consciência em geral, e ela é composta tanto de forças instintuais ou animalescas, como de forças espirituais ou transcendentais. Essa noção é fundamental para nós todos, né? O Carl Gustav Jung, que era herdeiro de Freud e depois se tornou seu dissidente, né, e tem a sua própria escola de psicologia, o Jung colocou até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, enquanto nós não nos tornamos conscientes das forças inconscientes, elas dominam a nossa vida. E é por isso que muitas pessoas são levadas de cangalha
pelas forças do seu inconsciente, seja trauma, seja esperança, seja frustrações, enfim, as forças do inconsciente são poderosas e grandes. Mas elas não são só negativas, elas não são só instintuais, elas são também transcendentais. E o Viktor Frankl tem uma frase importante em um dos livros dele, quando ele diz: mesmo oculta no inconsciente transcendente, a transcendência reprimida se mostra e se faz notar como desassossego do coração. Então, nós temos dentro de nós uma pulsão, que é uma palavra que Freud utilizava no alemão Trieb, e ele utilizava a palavra constantemente e não instinto. Muitas vezes é traduzido por instinto. Freud não pensava que o ser humano tem instinto. Ele tem Trieb, que é pulsão. Qual é a diferença? O instinto é cego. A pulsão não, ela é administrável. Né? A fome é uma pulsão, não é um instinto no ser humano. Nós podemos decidir muito, comer muito ou pouco, agora ou depois. De qualquer maneira, essa informação de Frankl e essa descoberta de Frankl é importantíssima. Nós temos uma pulsão transcendental e quando ela não é acessada, quando ela não é redimida, quando ela não é realizada, ela se mostra como desassossego no coração. E aqui tem um quadrinho maravilhoso do Quino, o grande Quino, que é o autor da Mafalda, né? Todo mundo em geral conhece ele mais pela Mafalda, mas além das tirinhas da Mafalda, ele tem uma obra gigantesca, maravilhosa. E aqui está um simpático senhor, pode ser o João Davi, pela quantidade de cabelos, escutando uma linda sinfonia, um cara tocando flauta. Né? Está escutando, tocando flauta, de repente aparece na orquestra alguém com um ralador e uma pedra, ralando pedra. Né? Depois volta a flauta. E a flauta toca e de novo vem o ralador com a pedra sendo ralada. Ele vai pensando o que é isso, abre a porta, era o cachorro arranhando a porta para entrar. Então, da mesma maneira que essa música é interrompida pelo raj, raj, raj do cachorro, o nosso coração é incomodado pelo raj, raj, raj da transcendência querendo se manifestar. Quando a transcendência não é alimentada de maneira sadia, ela é alimentada de maneira doentia. E daí o ser humano pode se tornar vítima das compulsões, como do sexo, das drogas, do álcool, da diversão, e pode se tornar viciado em coisas na busca da transcendência, em coisas materiais na busca da transcendência. Para sair da abstração, o que basicamente a gente entende como essa pulsão para a transcendência? É basicamente o mundo das virtudes. Eu tenho trabalhado ao longo dos 30, 35 anos aí com 76 virtudes de Ásia. Nesse quadro está colocado em negrito as virtudes que São Tomás de Aquino chama de virtudes teologais, justiça, fé, esperança e caridade, né? E sublinhado estão as virtudes que ele considera as virtudes humanas, né? Fortaleza, justiça, prudência e temperança. De qualquer maneira, as virtudes são aquilo que nos eleva acima do nível dos animais. É aquilo que nos aproxima de Deus. Na verdade, as virtudes são a imagem de Deus dentro de nós. E se nós pensarmos, nós podemos identificar que todos os problemas humanos, seja problemas pessoais, na família, na sociedade ou entre as nações, todos os problemas humanos podem ser reduzidos à falta de uma ou mais virtudes. Ou faltou assertividade, ou faltou autocontrole, ou faltou misericórdia, ou faltou esperança, ou faltou perseverança e assim vai. Todos os problemas humanos, em qualquer nível, podem ser resolvidos pelo emprego determinado, consciente, de uma ou mais virtudes. Na questão da guerra e da paz, sempre entra a noção se o ser humano é bom ou é mau por natureza. Né? Rousseau e outros pensadores como ele pensavam que o ser humano é bom por natureza e a sociedade o corrompe. Né? Daí o mito do bom selvagem. Já Hobbes e outros também pensavam que o ser humano é um animal violento, agressivo por natureza e é a sociedade que o doma, que o constrange. Ambas as visões, quando
eliminam a outra, estão equivocadas. O ser humano está entre a luz e a sombra. O ser humano está entre a luz e a escuridão. O ser humano está entre o bem e o mal. Nós somos seres anfíbios no mundo da bondade e da maldade. Nós podemos decidir por um lado ou por outro, porque Deus nos quis autônomos. Quando é dito que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, uma dessas imagens e semelhanças é a autonomia. Deus é autônomo. E Ele nos quis autônomos. Se nós fôssemos obrigados a fazer o bem, nós não seríamos autônomos e nós não teríamos mérito moral nenhum. Então Deus, que nessa imagem aqui é como o sol, tem perfeições infinitas. Essas perfeições infinitas de Deus, nos profetas, Jesus, Buda, Muhammad, Baha'u'lláh, Zoroastro, Krishna, os demais profetas das religiões mundiais, essas perfeições infinitas de Deus se manifestam nos profetas como perfeições encarnadas. Eles são perfeitos em si próprios. Nos seres humanos, que refletem dentro da sua alma esse sol divino, as virtudes são essas perfeições de Deus dentro de nós, no fulano, no cicrano e no beltrano. O mundo das virtudes é amplo, é complexo, é maravilhoso, há muito a ser estudado, como praticamente se estuda matemática ou história, né? As almas diferem entre si na intensidade das virtudes que elas possuem. Existem virtudes primárias e secundárias em todas as almas. Quando eu falo de Deus aqui, é importante salientar que eu me aproximo muito da visão de Einstein. Vocês sabem a minha admiração e o meu amor por Einstein. É o meu pacifista favorito, né? E um dos meus intelectuais favoritos. E o Einstein escreve dizendo: qualquer um que esteja seriamente envolvido na investigação científica há de se convencer que um espírito se manifesta nas leis do universo. Um espírito vastamente superior ao do homem, e diante do qual nós, com nossos modestos poderes, nos devemos sentir humildes. Nós sabemos que Jesus diz em João que Deus é espírito, né? Deus é espírito. E Einstein aqui diz exatamente isso. Deus é um espírito que se manifesta nas leis do universo, um espírito vastamente superior, né? Incognoscível, não sabemos definir quem é Deus, porque ele é infinito, e na nossa cabeça e no nosso coração finitos, ele não cabe. Mas é desse Deus que a gente está falando, não no Deus que foi pintado por Michelangelo na Capela Sistina, por mais lindo que fosse, e nem o Deus pintado pelos artistas cristãos durante 2000 anos. Né? Para que essa paz interior possa existir, de novo, como os pratos chineses, nós precisamos ter equilíbrio na saúde. E aqui eu coloco 4 saúdes fundamentais: a saúde espiritual e emocional, saúde física, saúde mental e saúde laboral. Há muita coisa que poderia ser dita sobre cada uma, depois vocês vão olhar com calma, mas na saúde espiritual e emocional, é fundamental ter uma rotina espiritual, de bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Quando maus pensamentos vierem na cabeça, nós temos que ter a consciência de substituí-los por bons pensamentos. Quando más palavras vierem à nossa boca, nós temos que pedir perdão por elas e substituir por boas. E substituir as más ações por boas ações. Nós temos que compreender que o sofrimento, como o Buda diz, é uma escolha. A dor é aquilo que a vida faz conosco, mas o sofrimento é uma escolha. Nós podemos ou sofrer a dor ou transcender a dor. E aqui coloquei exemplos, né? Uma terra só é fértil quando arada, uma cicatriz fica mais forte depois que se cura, um bonsai ou qualquer outra planta precisa ser podada e a poda torna ela mais forte, uma pedra preciosa precisa ser lapidada, é na explosão das estrelas que se formam os elementos raros do universo, como o oxigênio, como o carbono, como o ferro, como o ouro, como platina, que são capazes de dar a vida. Senão só existiria hélio e hidrogênio no universo. É na explosão das estrelas que se formam os elementos da vida. Um avião só voa porque tem o atrito contra ele, né? A oração é fundamental para a saúde espiritual. Todas as religiões sempre ensinaram as orações. O Pai Nosso é nosso
antigo conhecido, e eu coloquei aqui duas orações muito curtinhas e poderosas do profeta Bab, que veio depois de Muhammad e antes de Baha'u'lláh. E para não dizer que só citei dois profetas, também citei um para-choque de caminhão. Quem não vive para servir, não serve para viver. Essa sabedoria é fundamental. Todas as pesquisas contemporâneas mostram que para nós sermos felizes e termos autoestima, nós precisamos servir aos outros. Quem é útil sempre vai ser feliz e saudável. Quem não é útil, não é. Momentos de meditação são importantes na vida e há muito a falar sobre meditação, mas basicamente é ficar calmo, sereno, respirar ritmicamente e concentrar o pensamento num mantra ou numa frase positiva, na repetição de Om, por exemplo, como os hindus fazem, ou repetição de Allahu Akbar entoado, como Baha'u'lláh ensinou. E basicamente, esse aqui é um resumo do que entenderia por saúde espiritual e emocional. É fundamental entender que os nossos pensamentos não são todos iguais. Nós temos pensamentos positivos, nós temos pensamentos neutros e nós temos pensamentos negativos. E o jogo é substituir os negativos pelos positivos, porque os negativos nos levam para baixo, os positivos nos dão energia e alegria. Saúde física. O triângulo à esquerda mostra o pirâmide dos alimentos, né? Basicamente quanto nós deveríamos comer de cada tipo de alimento. O quadro branco acima está traduzido à direita nos 10 elementos em verde, a importância da hidratação, do sono, alimentação sadia, exercício, sucos e chás, mindfulness, que é a atenção ao estado em que a gente se encontra em cada momento, né? Ar fresco, evitar fumo e álcool, relaxamento e alongamento. Quem não dorme direito, quem não dorme bem, tende a estar estressado, e uma pessoa estressada não consegue estar em paz. Então aqui tem umas dicas para ajudar o sono. Tá? Se não puder fazer exercícios, aqui tem uma lista de exercícios que qualquer pessoa pode fazer, sem pesos e para fortalecer o corpo. Caminhe. A caminhada, 15 minutos, meia hora, uma hora de caminhada faz muita diferença durante a semana. 3, 4 caminhadas de meia hora transformam o corpo e o bem-estar. E antes de dormir é possível fazer um relaxamento rápido, tensionar o corpo, todos os músculos, durante alguns segundos, 5 segundos, e depois largar. E quando larga, sentir todo o corpo pesado. Isso antes de dormir é capaz de nos dar um sono muito mais tranquilo e aliviar as tensões do dia. Para repetir umas 5 vezes já faz efeito. Saúde mental. Ali bem à esquerda nós temos observe-se, avalie-se, converse, escreva, sorria e ria. Nós temos que nos dar conta quando nós estamos irados, nós temos que nos dar conta quando estamos tristes, nós precisamos nos conhecer. Por isso eu botei um drone ali. Nós temos que ser observadores de nós mesmos. Isso se chama metaconsciência, ou, nas palavras da moda, mindfulness. Né? Metaconsciência é a observação de si mesmo. E uma vez se observando, nós temos que avaliar se os sentimentos e os pensamentos são adequados, conversar sobre eles, escrever é terapêutico, sorrir e rir nos dão forças. Crianças dentro de casa, nós estamos ainda em tempos de trabalho remoto, crianças podem ter angústias que elas não sabem expressar. Aqui um desenhozinho da Mafalda, né? O pai dela escutando futebol, todo tremendo ali, nervoso por causa do futebol, depois a mãe dela com bobs e cuidando de arrumar o cabelo, a Mafalda vai para um cantinho e se pergunta, às vezes eu me pergunto se realmente estou em boas mãos. A criança pode ter interpretações equivocadas da realidade ou, na verdade, interpretações reais da realidade, só que não são faladas, não são autorizadas. Algumas coisas nas famílias não são autorizadas. E isso vai para o inconsciente da criança e causa sofrimento. E uma criança em sofrimento causa balbúrdia na casa. Né? O quadrinho à esquerda embaixo também é do Quino,
E o pai, zangado, diz para ele, vamos, aqui a professora diz que o cavalheiro não põe suficiente concentração nas suas tarefas escolares. Pode-se saber por quê? Ora, a casa é um caos, né? Cada um está no seu canto. Então, como é que o menino vai ter adequada atenção na escola, né? Em azul, montar uma rotina no lar. Então, estabelecer com todos, numa reunião de família, qual é a nossa rotina? Que horas acordamos? Que horas tomamos café? Como fazemos as coisas? Em conjunto, definindo rotinas, serena a casa, traz paz para casa. Combinados razoáveis. As crianças adoram combinados e os adultos funcionam com combinados. O que nós vamos combinar para não brigar tanto? O que nós vamos combinar nos momentos que mais nós nos estressamos? Identificamos eles e daí fazemos combinados para evitar o conflito. Espaços definidos, espaço de lazer, espaço de trabalho. Usar um semáforo. Se vocês têm trabalho remoto, em vez de toda hora ter que ficar dizendo, eu agora estou em reunião, agora... Faz que nem em churrascaria, que tem o semáforo verde ou vermelho. Se está no vermelho, não pode se aproximar. Se está no verde, pode. Evita conflitos, né? E explicar a todos as mudanças que estão acontecendo, seja na vida profissional, na vida pessoal. Quando as pessoas entendem o que está acontecendo, elas são muito mais pacientes e pacíficas com a gente, né? Então, entender que sentimentos disfóricos são naturais e são passageiros. De novo, a vida é um girar de pratos, equilibrar pratos. É natural que em alguns momentos nós vamos estar tristes, chateados, irados, zangados, frustrados. Isso é natural na vida, né? A vida tem dia e noite, ela tem calor e frio, ela tem inverno e verão. Nós temos também inverno e verão internos, né? Só que essas coisas são passageiras. Precisam ser passageiras. Mas se a angústia for sufocante, se o medo é paralisante, se a tristeza é avassaladora e isso não passa em 2 ou 3 semanas, então é necessário buscar ajuda. E provavelmente uma ajuda profissional, tá? E nós temos que aprender a pedir e valorizar o socorro, tá? Às vezes um amigo pode resolver, às vezes um sacerdote pode ajudar, às vezes um terapeuta de saúde mental. Televisão tem sido utilizada como hipnotizador de crianças, cala crianças, né? A Organização Mundial da Saúde já demonstrou, através de abundantes pesquisas, que até aos 2 anos de idade a criança não deve ter nenhuma tela, nem televisão, nem laptop, nem celular, nada, nenhuma tela. As telas viciam. As mesmas áreas do cérebro que são ativadas pelas drogas são ativadas pelas telas. Por isso que a criança fica muda, paralisada na frente de uma tela, né? Dos 2 aos 4 anos, menos de 1 hora por dia. Né? Dos 4 aos 6 anos, menos de 2 horas por dia. E distribuídas, não 1 hora direta para a criança. Não temos que usar telas para hipnotizar crianças. E, finalmente, a saúde laboral, para essa questão da paz interior. Estamos todo o tempo falando de paz interior, né? Bem à esquerda, o senhor ali está dormindo e sonhando que está carregando o mundo, né? Está tendo pesadelo de que ele está carregando o mundo. Nós temos que estabelecer limites. Nós temos que estabelecer os nossos limites. Não são os outros que vão dizer o quanto nós podemos ou não suportar, né? Quem não estabelece os seus limites é atropelado, é ultrajado, é explorado e acaba sendo escravizado, né, pelas demandas externas. No trabalho, nós temos que ficar atentos ao clima organizacional. Como é que é o clima? É de confiança, é de amizade, é de apoio, é de suporte, ou é de cobrança, desconfiança, falação do mal, crítica? O clima organizacional causa doenças ou provoca saúde. E nós trazemos ele para casa, inevitavelmente, né? Ali tem uma série de alongamentos que nós podemos fazer, mesmo quando estamos na frente do computador trabalhando. São 12 exercícios fáceis de serem feitos durante alguns segundos. Não leva mais que 10 segundos, 20 segundos cada um. Ali, como sentar corretamente em cima e as 3 posturas negativas embaixo, que vão dar dores no corpo, distensão, etc. Respiração tem tudo a ver com a saúde.
mas eu coloquei aqui dentro da saúde laboral, porque ela pode ajudar imensamente, mesmo quando nós estamos ocupados com o trabalho. Tá? Então, basicamente, a respiração significa, durante 4 segundos, encher o pulmão de ar. Eu boto aqui o estômago, porque o ar tem que ir para a barriga, não é ficar só no peito. O que tem que distender é a barriga, daí é sinal de que o pulmão foi bem cheio de ar. Segura o ar nos pulmões, fica em apneia por 4 segundos, expira durante 4 segundos e depois fica em apneia sem ar nos pulmões por 4 segundos. Repete esse ciclo umas 6 ou mais vezes, ele baixa a pressão arterial, ele diminui o batimento cardíaco, ele regula a temperatura corporal e ajuda a acalmar. Lembrar que no trabalho o gerente é um drone, ele enxerga tudo o que está acontecendo, ou deveria enxergar. Então, se as coisas estão pesando demais para um lado, busque ajuda, fale com o gerente, busque organizar. Quando é possível alterar a situação, tem que ser alterado. Né? Lembrar que no trabalho a fofoca envenena, em qualquer lugar a fofoca envenena, mas no trabalho ela é extremamente prejudicial, porque é um ambiente restrito. E nesses tempos que nós estamos trabalhando remotamente na frente do computador, lembrar de piscar. Tá? Piscar a cada 20 minutos, lembrar de piscar. Olhar para uma distância de 10 metros por 20 segundos, né? E isso ajuda o olho a se exercitar, digamos assim. A luz azul tira o sono, a luz do computador, das telas, todas é a luz azul. Existe possibilidade de alterar em alguns computadores. E existem óculos com lentes especiais para telas. Deveriam ser usados. Isso aqui vem do planejamento organizacional, que é a análise fofa. Alguns lugares chamam de SWOT, que vem do inglês, que é uma análise das fortalezas, das oportunidades, das fraquezas e das ameaças. Na nossa vida pessoal e para a nossa paz individual, nós temos que avaliar também isso. Quais são minhas fortalezas? Quais são minhas virtudes? Quais são minhas fraquezas? Quais são minhas debilidades? Essa é uma análise interna que me ajuda a estabelecer critérios e uma estratégia para o desenvolvimento. E uma análise externa, que oportunidades eu tenho, que cursos eu tenho, que pessoas eu tenho como oportunidade para a minha melhoria. E que ameaças eu tenho também externas a mim. Né? E que cuidado eu posso ter contra elas. Isso nos ajuda muito a regular a vida para uma paz interior mais adequada. Vamos lá, paz na família. Nós, no mundo contemporâneo, nós estamos muito acostumados de que tudo requer manutenção. O carro tem que ter manutenção, as máquinas têm que ter manutenção, a gente toma banho para manutenção da higiene, a gente limpa a casa, a gente faz manutenção do jardim, das unhas, dos dentes, da arrumação da cama. A terapia, aqui o cara está fazendo psicanálise, mas não precisaria ser deitado num divã, é um tipo de manutenção também, né, da vida emocional e psíquica. E aqui nós temos 2 exemplos no meio, abaixo, exemplos de manutenção do cabelo, que a gente pode sugerir para o nosso querido João também. Os 2 modelos aqui são bastante práticos, né, para quando tem vento forte. Então, nós estamos acostumados que a manutenção é necessária, mas nós esquecemos de fazer manutenção dos relacionamentos. Relacionamentos também engripam, também desgastam, também precisam ser azeitados, também precisam ser desempoeirados, faxinados, higienizados. As principais influências nos nossos relacionamentos são as virtudes que têm ou que faltam, a maneira como nós falamos ou escutamos o que nos é falado, as atitudes que temos, as expectativas que temos, o que nós projetamos nas outras pessoas e as feridas emocionais, os nossos calos. Uma família sábia faz manutenção preventiva, faz uma reunião semanal, especialmente quando as crianças são pequenas ou adolescentes ainda, isso deveria ser um hábito, uma reunião semanal, agendada, porque se alguém convidar ou tiver outro compromisso, vocês dizem, lamento, eu já tenho um compromisso para esse dia e esse horário. Uma rodada de comes e bebes, uma coisa que não dê muito trabalho, pizza encomendada, salgadinhos, mas são comes e bebes e humor,
Daí uma rodada de como foi a semana, cada um fala um pouquinho. Uma rodada de o que eu amo e aprecio, cada um falando sobre cada um dos outros. O que me chateou, também pode se falar sobre qualquer outra pessoa. E o que eu gostaria de que mudasse. Rodadas dessa natureza têm a capacidade de prevenir conflitos e de estabelecer uma paz dinâmica dentro da família, né? Em 1980, entre março e maio, o Monte Santa Helena, no estado do Washington, nos Estados Unidos, teve uma das maiores erupções vulcânicas que já se conheceu. A montanha foi partida ao meio, né? E depois, aqui vocês veem fotografias de 83, tudo dizimado, e a mesma região em 2014, com a vida voltando. Então, a briga na família, ou a briga com amigos, a briga com colegas de trabalho, qualquer conflito violento, né, é como uma erupção vulcânica, né? Pode ser necessário distância por um tempo, mas há vida depois da explosão, né? Então, a explosão vulcânica, a briga, não deveria ser vista como uma coisa unicamente má. Ela assusta, mas ela é uma força natural. E ela vem muitas vezes para resolver conflitos que não foram falados e não foram alvo de manutenção. E daí a explosão vulcânica é como um terremoto, é um ajustamento da natureza, violento, porque não conseguiu ser sereno antes, né? Mas depois disso, com o perdão, com a reflexão, com um tempo de afastamento, quando necessário, existe um renovar da vida. Aqui o Quino volta novamente. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles que têm filhos pequenos ainda, que podem ser dos mais estressados pais que existem sobre a face da Terra, né? Aqui o Guile, o irmãozinho mais moço da Mafalda, fala para a mamãe deles, né? Não é incrível tudo que um lápis pode ter dentro? Ele descobriu tudo que um lápis pode ter dentro. E é claro que a mãe tem que sofrer e enfrentar isso sem violência, né? E depois ele consegue arrebentar uma almofada e tem uma das frases mais geniais que alguém poderia ter dito. As almofadas são feitas com galinhas no outono? Extraordinário. Então, esses perrengues do dia a dia acontecem. E eles podem ser causa ou de risada ou de conflito violento, né? Se o pai não tiver, se a mãe não tiver paz interior e não tiver sereno, provavelmente o conflito vai ser instaurado. Quando nós sentirmos raiva, nós temos que nos dar conta com o nosso drone, com a nossa metaconsciência, de que estamos com raiva. E esse é um momento de não falar e não agir. Quem fala com raiva, quem age com raiva, é violento. A única coisa a fazer quando a gente está com raiva é se acalmar. Benjamin Franklin diz que quando nós sentimos raiva, temos 1000 ideias, nenhuma delas presta. E existe um ditado oriental que diz que nós cortamos o laço que nos une e depois damos um nó. Isso nos aproxima mais ainda. É como a erupção vulcânica. Então, o conflito, ele vai ser instaurado, ele vai acontecer e depois ele vai ser pacificado. De novo, estamos falando da paz dinâmica da vida e não da paz estática dos cemitérios. Então, uma corda sempre fica mais curta quando ela recebe um nó. Então, quando a gente corta o laço e depois dá um nó com as pazes, isso nos aproxima mais. A gente passa a se conhecer melhor e saber o que evitar da próxima vez, né? De qualquer maneira, faz muita diferença quando nós enxergamos os conflitos e as pessoas que nos causam conflito como bênçãos disfarçadas. Nós somos todos bênçãos disfarçadas uns dos outros, né? Todas as pessoas que estão nas nossas vidas, seja na família, amigos, próximos, vizinhos, etc., colegas de trabalho, todos são bênçãos disfarçadas. São os melhores instrumentos para o nosso desenvolvimento de virtudes. Se as pessoas não nos causassem ferimentos, como nós desenvolveríamos as virtudes de paciência, de perdão, de perseverança, de magnanimidade, de indulgência? Então, na verdade, os ataques da natureza e os ataques das pessoas são bênçãos disfarçadas e nós deveríamos agradecer.
Por isso coloquei ali, crescemos como pessoa sempre que superamos as provações que os outros nos presenteiam para crescer. Tudo que vem a nós e que nos causa desprazer é uma bênção disfarçada, que nos ajuda a desenvolver virtudes. A fala, a comunicação é um dos elementos que causa maior conflito dentro das famílias, entre amigos, ou com vizinhos ou colegas de trabalho. Nós temos que ter muito controle da língua. Muito controle. É o principal instrumento de violência. Jesus, em Mateus, ele nos diz que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Porque estavam criticando Jesus de comer comida com pessoas que não tinham comida kosher, né? Comida sob aprovação rabínica. E daí Jesus diz que o que contamina não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Nós temos que ter imenso controle da fala. Bahá'u'lláh, da mesma maneira, ele diz o grande ser, uma palavra pode ser comparada ao fogo, e outra palavra à luz. E a influência que ambas exercem está manifesta no mundo. Uma palavra se assemelha à primavera, enquanto outra palavra é assim como um veneno mortal. De novo, na vida familiar, assim como na vida pessoal, nós podemos fazer uma análise fofa. Fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças. Quais são as fortalezas da nossa família? Quais são as fraquezas que nós temos? Onde é que são nossos calos? Onde é que são nossos pontos fracos? O que que nos causa conflito constante? Quais são as oportunidades que nós temos para melhorar? O que que nós olhamos lá fora? Pessoas, terapias, cursos, passeios, viagens? E que ameaças nós temos e que podem nos dificultar? O trabalho, vizinhos, seja lá o que for, guerra. Tá? A análise SWOT ajuda também as famílias. Aqui a grande esperança nos dada por Riobaldo, o personagem central do Grande Sertão Veredas. O Senhor mire e veja. O mais importante e bonito do mundo é isso. Que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas. Mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Somos seres em mutação. Deus queira que a gente esteja sempre afinando, porque desafinar é uma tristeza, né? Numa conversa entre a Susanita e a Mafalda, que eu até posso botar aqui numa nova versão, a Susanita diz, a vida é uma escola e nos dá muitas lições. E a Mafalda diz, é mesmo, pena que a formatura seja sempre o velório. Que tristeza morrer desafinado, né? As oportunidades são iguais para ambos os lados. Paz na sociedade. Vocês devem estar tontos já, né? Porque eu estou tonto aqui de falar, vocês devem estar tontos de ouvir. Enfim, é uma metralhadora giratória aqui, mas o tema é amplo, eu queria mostrar ele amplo. Paz na sociedade. Um nome fundamental para os estudos de paz, basicamente é o inaugurador dos estudos de paz nos anos 70, Johan Galtung, um norueguês, ainda vivo, 91 anos, ele tem mais. Agora não tenho certeza. Eu sou capaz de ter colocado errado. Eu acho que o Galtung faleceu há um tempo atrás, sim. Com certeza, com certeza. Bom, enfim, a gente corrige depois. O que o Galtung apresenta? Ele diz que o comportamento de violência, o comportamento de guerra, é apenas a parte visível das coisas, é o nível manifesto, é como as pessoas agem. Né? Nós somos muito voltados a analisar comportamentos de agressão e de violência. Né? Genocídio,
violência de revoltas, insurreição, atos discriminatórios, todas essas coisas, falas, xingações, entram dentro do nosso radar. Mas ele mostra que existe um nível latente de conflitos, que é como as pessoas pensam. Isso está abaixo da linha vermelha, né? Por exemplo, atitudes e conjecturas que as pessoas têm, racismo, atitudes discriminatórias, sexismo, vitimização, traumas, e contradições existentes na sociedade, como desigualdade econômica e social, disputa por território ou recurso. Essas coisas estão latentes e não são claramente manifestas. E muitas vezes a gente simplesmente condena a agressão visível, quando na verdade existe também uma agressão invisível, né? E isso faz, de novo, o triângulo de Galton, onde ele apresenta a violência direta, é aquela que a gente vê os comportamentos, pronunciamentos, ofensas, insultos, ataques, etc. Mas existem duas violências que vêm desses outros níveis táticos, né? Que é a violência cultural e a violência estrutural. A violência cultural são os preconceitos, as crenças, percepções e sentimentos que colocam uma pessoa contra outras, né? Ou grupos sociais uns contra os outros. E a violência estrutural é a forma como a sociedade está estruturada, que às vezes é institucionalizada, como, por exemplo, no apartheid, né? Que os negros não tinham acesso a uma série de direitos. As mulheres no Brasil não tinham direito ao voto até os anos 50, na Suíça também não, né? Isso é violência estrutural. As leis estão no lugar, mas as leis são injustas, né? Então, o cenário político, cultural, econômico e histórico pode estabelecer violências estruturais. E essas violências, elas são como as forças tectônicas, são como as forças vulcânicas. Elas vão se acumulando e em determinado momento explodem, como um terremoto ou como uma explosão vulcânica, que é a violência direta, né? Então, a violência direta é visível, mas a violência estrutural e cultural é invisível. Mas a violência direta é causada por essas outras duas. E não é possível estabelecer a paz social se nós apenas tratarmos a violência direta, colocando pessoas violentas na cadeia, por exemplo, né? Enquanto não houver educação adequada, saúde adequada e renda adequada para todos, né? Recentemente, no Oscar, a coisa mais falada, né, do Oscar, talvez de todos os Oscars, foi quando o Will Smith deu um tapa na cara do seu comediante ex-amigo, né? Por quê? Porque o comediante ex-amigo fez um comentário maldoso a respeito da esposa do Will Smith, que tem alopécia, que é uma doença que faz o cabelo cair, então ela tem a cabeça careca, e ele fez um comentário maldoso, comparando que ela podia estrear um novo filme, quando a Demi Moore cortava o cabelo todo, né, pelava a cabeça. Ora, isso é uma violência cultural, né, que foi reagida com uma violência direta. As duas estão erradas, né, mas o que começou foi a violência cultural. Ela deu origem ao tapa do Will Smith. De qualquer maneira, as ações humanas na sociedade, elas são determinadas por basicamente 4 vetores. Conhecimentos, nós só fazemos o que nós conhecemos. Habilidades, nós só fazemos bem o que nós temos boas habilidades. Atitudes, nós só fazemos aquilo que as nossas atitudes dizem que nós devemos fazer, queremos fazer. E as qualidades espirituais, valores humanos e virtudes espirituais que baseiam essa ação. Todas as ações dependem desses 4 quadrantes. Para entender o quanto isso é importante, basta ver que no final do século XIX, começo do século XX, se acreditava que a ciência e a racionalidade ia estabelecer a paz mundial, né? E daí veio a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. E os filósofos, os grandes filósofos do século XX, especialmente a Escola de Frankfurt, que foi a mais importante escola de filosofia do século XX, nomes como Walter Benjamin, Adorno, Horkheimer, denunciaram a racionalidade como causa de mal e mostraram que a racionalidade não traz automaticamente o bem, né? A gente pode entender isso se nós formos no limite, né?
O Estado nazista e as ações nazistas tinham grandes conhecimentos, grandes habilidades, grandes atitudes e grandes virtudes. Eram perseverantes, eram otimistas, eram autoconfiantes, buscavam a justiça, o enriquecimento do povo, né? Se Hitler tivesse sido um homem ignorante, analfabeto, né, do interior da Pomerânia, da Bavária, ele podia ser um mau vizinho, né? Podia atirar pedra no cachorro do vizinho ou nas crianças do vizinho, xingar, mas ele não teria causado o Holocausto. Então, conhecimentos, habilidades, atitudes e virtudes sem valores humanos causa desgraça. As pessoas que mais mal causam à sociedade, as que causam a violência estrutural e a violência cultural, são pessoas de grande conhecimento. São as que assaltam o erário público, são as que enganam as pessoas através de uma oratória vazia, são as que fazem promessas que não vão ser cumpridas. Esses são os mais prejudiciais para a sociedade. Já no século XVIII, o grande pensador inglês Samuel Johnson dizia que o conhecimento sem a integridade é perigoso e terrível. Se o homem não tiver integridade espiritual, integridade emocional, integridade moral, quanto mais ele conhecer, mais mal ele vai fazer. De novo, a paz na sociedade pode ser alvo de uma análise fofa. O que a nossa sociedade, o nosso grupo social tem de fortalezas e fraquezas? Quais são as oportunidades e as ameaças que nos defrontam para poder transformar as coisas? E nos 15 minutos que me restam para fechar a 1 hora que eu tinha a intenção de apresentar, e vocês poderem despertar do sono profundo no qual já devem estar há muito tempo embalados, vejamos a paz entre as nações. Em geral, a história nos parece extremamente confusa, né? Em geral, as aulas de história no ensino médio eram as mais aborrecidas. A gente não entendia como é que o professor podia ser tão entusiasta com aquilo que ele estava falando. Nós temos noções esporádicas de... A gente lembra que houve uma Revolução Francesa, que houve uma Revolução Americana, nós lembramos que Napoleão quis conquistar o mundo, etc. Mas tudo isso é uma mixórdia, que a gente não alinha e não vê sentido, né? No entanto, existe um sentido na história. Claramente existe um sentido na história, que é esse aqui. Desde a pré-história, quando o máximo que os seres humanos conseguiam ter de paz era dentro da família, era um pai, uma mãe e os filhos, cerca de 20 pessoas, caçadores-coletores, que percorriam o meio ambiente em busca de caça e extração de alimentos, né? Caçadores, coletores, assim sobreviviam. Quando esse bando de 20 pessoas encontrava outra família, guerreava na disputa pelo território. Durante dezenas, talvez centenas de milhares de anos, a guerra foi instituída entre famílias. Depois de dezenas ou centenas de milhares de anos, as famílias aprendem que podem conviver em clãs. O que é um clã? É um conjunto de famílias. O chefe não é mais o pai agora. O chefe é o ancestral. São famílias que reconhecem um ancestral comum e por isso se sentem irmanadas. Na hora em que o clã surgiu, e o clã é uma instituição social, assim como a família é uma instituição social, na hora que o clã surgiu, a guerra entre as famílias desapareceu. Mas um clã fazia guerra contra outro clã, durante dezenas ou centenas de milhares de anos. Até que os clãs aprenderam que se podiam unir numa nova instituição, que é a tribo. Tribos são vários clãs reunidos. E aí nós já temos agora agrupamentos de 500 pessoas, 600. O chefe não é mais o ancestral, é o totem, né? Nós temos o totem e o tabu unindo as tribos. E o que uma tribo faz? Guerreia contra outra tribo e se matam mutuamente. Até que, muito tempo depois, as tribos se unem em cidades-estados, que é uma instituição social já bem mais complexa, de milhares de pessoas reunidas, né? Nós temos as grandes cidades-estados
dentro da história clássica do mundo, né? As cidades gregas eram todas cidades-estado, Atenas, Esparta, Corinto. As cidades egípcias eram cidades-estado, né? As cidades na Mesopotâmia, Ur, Babilônia, etc., eram cidades-estados. E, finalmente, as cidades, depois de milhares de anos, aprendem a se unir em estados-nação, porque as cidades-estado faziam guerras contra a cidade-estado. A civilização grega desapareceu porque, na Guerra do Peloponeso, que foi a gota final da civilização grega, Atenas e Esparta e todas as outras unidas com uma ou com outra, lutaram até se destruir. Eram cidades que falavam a mesma língua, estavam no mesmo torrãozinho de terra, tinham os mesmos deuses, a mesma cultura, e nunca aprenderam a se unir. E por isso a civilização grega desapareceu. As cidades-estados europeias lutaram até o fim do Renascimento. Vivia Roma contra Milão, Milão contra Florença, Florença contra Veneza, e as cidades na Alemanha e na França, todas em guerra. Até que surgiu o Estado Nacional e as cidades foram pacificadas entre si. Então, o Estado-nação foi o que pacificou as cidades-estados. As cidades-estados foram quem pacificou as tribos pacificaram os clãs pacificaram as famílias. A paz na sociedade vem de instituições. Não é possível a paz sem instituições. E hoje em dia as nações fazem guerras umas contra as outras, como a gente está vendo o absurdo do ataque assassino feito não pela Rússia, mas pelo ditador da Rússia contra a Ucrânia, né? Mas a fronteira do amor humano não é o Estado Nacional. Não há uma fronteira para o amor humano. Nós podemos amar o mundo inteiro. E esse é o próximo passo dessa evolução, com toda certeza. Quero tentar convencer vocês disso. O Norberto Bobbio, um dos mais importantes intelectuais do século XX e um dos maiores estudiosos da paz, ele classifica, junto com Raymond Aron, que é um outro grande intelectual que se debruça sobre o tema, 3 tipos de paz. A paz da potência, a paz da impotência e a paz da satisfação. Tipos de paz de potência. Nós temos paz de equilíbrio, é uma relação de igualdade entre nações. Nós temos paz de hegemonia, que é uma paz de preponderância, por exemplo, os Estados Unidos em relação à América. Nós temos paz de império, que é uma paz de relação de domínio, como a Pax Romana. Uma paz de extermínio, que é quando um dos lados é simplesmente aniquilado, exterminado. A gente poderia falar de Hiroshima e Nagasaki como exemplos clássicos. Temos a paz confederativa, que é uma paz de igualdade, e ela é mais vinculatória que a paz de equilíbrio. Tá? No entanto, todas essas pazes são baseadas em força. Tá? A outra paz é a paz da impotência, que é a paz da destruição mútua total. Né? Norberto Bobbio classifica como uma paz extrema de equilíbrio, porque nenhum dos dois lados pode fazer mais a guerra. Né? E há a paz de satisfação, que é uma paz de mutualidade, como era a Europa depois da Segunda Guerra até esse ataque da Ucrânia. Né? Era chamada a Grande Paz, a Longa Paz, chamada a Longa Paz, que acabou agora com essa guerra atual. Essa é a única paz verdadeira, né? A da mutualidade. E isso aqui se aplica não apenas para as nações, isso aplica na família. Os pais que querem ter paz em casa através da hegemonia, do império, da força, estão criando um problemão mais adiante, porque crianças pacificadas na violência vão se tornar adolescentes em erupção vulcânica e em terremotos. Né? Então, a paz tem que ser dinamicamente construída na satisfação, através do diálogo. Mas vamos voltar às nações. Tá? E a nossa linha da evolução da paz no mundo. Então, nós vemos que cada
surgimento de uma nova instituição social mais abrangente, mais complexa, alarga a esfera da paz. A paz só vem nas nações ou na sociedade através de instituições. Lembrem disso. A paz só vem através de instituições. Darwin, já em 1882, com o brilhantismo, a genialidade dele, ele escrevia: à medida que o homem avança na civilização e pequenas tribos se unem para formar comunidades maiores, que seriam as cidades, né, como vimos, a mais simples razão dirá a cada indivíduo que ele deve estender seus instintos e simpatias sociais a todos os membros da mesma nação, embora não os conheça pessoalmente. Uma vez alcançado este ponto, existe apenas uma barreira artificial que impede suas simpatias de abraçarem os homens de todas as raças e nações. Vejam que maneira genial que Darwin descreve essa evolução das simpatias, do afeto, do amor entre os homens, né? E essa barreira artificial que impede as simpatias de abarcarem o mundo, Einstein denuncia. Ele diz que é o nacionalismo desenfreado, o nacionalismo extremado, o nacionalismo fanático, que é chamado pelo nome simpático de patriotismo. Ele diz nome simpático, mas falso, de patriotismo. Essa é a barreira artificial. Outro grande gênio, Sigmund Freud, em 1930 escrevia: a cultura se constitui num processo a serviço do amor, cujo propósito é unir os indivíduos isolados, e então as famílias, as raças, os povos e as nações num grande todo, a humanidade. Não sabemos por que isso precisa ser assim. Apenas sabemos que esse é o trabalho do amor. Nem a simples necessidade, nem as vantagens do trabalho em conjunto poderiam manter unidas as massas humanas. É extraordinária a reflexão de Freud. E Freud era ateu, né? Como todo bom intelectual do final do século XIX. E é por isso que ele diz que não sabemos por que isso precisa ser assim. Apenas sabemos que esse é o trabalho do amor. Ora, sabemos que precisa ser assim, porque Deus determinou, Ele deseja que os seres humanos sejam unidos. Né? Então há uma força conduzindo a história. Shoghi Effendi Rabbani, em 1933, mais ou menos a mesma época em que Freud escrevia aquilo, ele disse, escreveu também: o mundo em verdade move-se para o seu destino. A interdependência dos povos e nações da Terra, não obstante o que digam ou façam os que incentivam as forças divisoras do mundo, já é fato consumado. Compreende-se e reconhece-se agora sua unidade na esfera econômica. O bem-estar da parte significa o bem-estar do todo, e o sofrimento da parte traz o sofrimento ao todo. Então, nessa caminhada de novas instituições sociais que trazem a paz a estruturas anteriores, nossa próxima fronteira é o mundo. E a paz social somente vem com instituições. Portanto, dentro de uma análise extremamente sintética, a gente poderia colocar isso aqui. A linha cor-de-rosa representa a evolução das forças que sustentam a vida. Né? Produção de alimento, transporte, energia, comunicação, economia, essas são forças que sustentam a vida. E existem forças que organizam a vida, como governo, jurisprudência, educação, cultura, arte e religião. Marx chamava as primeiras de infraestrutura social e a segunda de superestrutura social. Eu prefiro essa denominação que eu dei aqui. Evolução das forças que sustentam a vida provoca a evolução das forças que organizam a vida. Na medida em que as forças que sustentam a vida vão se tornando mais complexas e mais interdependentes, instituições novas surgem para dar conta dessa evolução. E é aí que surge também a evolução da unidade social. Quando as forças que sustentam a vida evoluem na consequência as forças que organizam a vida, e evoluindo as forças que organizam a vida, evolui a unidade social. A próxima fronteira é o mundo.
Então, aqui, só para ter uma ideiazinha de como isso funciona, as forças que sustentam a vida, como eu já coloquei lá antes, tá? Economia, alimentos, comércio, etc., 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 e as forças que organizam a vida são toda a parte da superestrutura, religião inclusive, governo, jurisprudência, arte. As forças que organizam a vida são lentas. As forças que sustentam a vida são rápidas. Os homens não têm apego às suas tecnologias, eles sempre buscam uma tecnologia nova. Mas eles têm apego à maneira como eles se organizam. Eles não querem mudar a sua forma de governo ou a sua religião. Só que as forças que sustentam a vida evoluem a tal ponto que provocam a ruptura das forças que organizam a vida. E daí vem um período de revolução social. Então, basicamente, o que acontece é isso. As forças que sustentam a vida, nessa comparação aqui, é desse simpático senhor com seus patins modernos. E as forças que organizam a vida são a cabeça dele. Os patins sempre se movem mais rápido do que a cabeça, como a gente pode ver aqui. As pessoas caem sempre com os pés para frente, porque as forças que sustentam a vida são mais rápidas do que as forças que organizam a vida. E quando isso não é bem equilibrado, nós podemos ter tombos feios. A Revolução Francesa e outras grandes efemérides na história humana, como a Guerra do Peloponeso, etc., o fim do feudalismo na Europa, são exemplos de que as forças que organizam a vida não foram estruturadas adequadamente. Então vem uma revolução social. Ora, o século XIX e XX são qualitativamente, aqui faltou iluminar isso, o século XIX e XX são qualitativa e quantitativamente diferentes de todos os outros séculos. Não existe comparação entre o que o século XX tem e o que os séculos anteriores tinham. Nós estamos totalmente diferenciados em relação aos séculos anteriores. Aqui nós vemos um quadro, um gráfico compósito feito pela Universidade de Nova York, em Buffalo, pelo Centro de Estudos Integrativos da Universidade de Nova York. Vocês veem a linha achulhada, a evolução da população mundial. Vocês veem que tem o ano zero, ali à esquerda, embaixo dos 4,5 km por hora, o ano zero, e a linha do tempo à esquerda, cada centímetro são 1000 anos. À direita da linha do ano zero, cada centímetro são 100 anos. Né? Depois eu vou fortalecer as cores aqui, porque ao copiar o slide de uma outra apresentação para essa aqui, as cores ficaram abaladas. Depois eu corrijo isso no PDF de vocês. De qualquer maneira, a linha da direita, a linha vertical, ela apresenta a evolução em milhões de pessoas da população mundial. Então, aqueles números que estão ali são evolução em milhões de pessoas. Tá? Ao mesmo tempo, esses mesmos números se referem a quilômetros por hora na evolução da velocidade do transporte. Pedestre, inicialmente, 4,5 km por hora, a grande revolução das caravelas a 8 km por hora, e depois a grande evolução a partir da Revolução Industrial. Né? Percebam que se nós tivéssemos esse gráfico dentro de uma escala proporcional, a gente chegaria no século XIX e bateria numa linha reta. É que aqui está distorcido. Os centímetros são milhares de anos antes do ano zero, são centenas de anos depois do ano zero, e a partir de 1900 são 20 anos. Então, o gráfico é distorcido. Na verdade, a evolução humana vem mais ou menos a mesma coisa por 200 mil anos, e daí bate num paredão, que é o século XIX, o paredão da Revolução Industrial. E a paz somente vem com as instituições que são formadas, pela pressão de cada uma dessas transformações. A próxima fronteira é o mundo. Todas as religiões mundiais profetizaram isso. No judaísmo,
Uma nação não levantará a espada contra outra e não se aprenderá mais a fazer a guerra. No budismo, o mundo terá incontáveis habitantes, os quais não cometerão nenhum crime, nem praticarão más ações, mas sim regozijar-se-ão fazendo o bem. Cristianismo, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não mais existe. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. No islamismo, que não haja disputas entre vós e nós. Deus fará de nós um só povo, e a ele haveremos de regressar. Bahá'u'lláh, que deu a sua vida durante 40 anos, justamente para trazer uma mensagem de Deus para o estabelecimento da paz mundial. Duas passagens aqui das abundantes escrituras de Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh escreveu muito, né? Escreveu durante toda a revelação dele de 40 anos. O volume dos escritos de Bahá'u'lláh é fenomenal, é assombrador. Bahá'u'lláh escreveu mais de 14 vezes o volume da Bíblia inteira. Mais de 14 vezes o volume da Bíblia inteira. Mais de 70 vezes o volume do Alcorão. É muita guia para o estabelecimento da paz num futuro, que não está muito longe. Diz o grande ser: ó bem-amados, ergueu-se o tabernáculo da unidade. Não vos considereis uns aos outros como estranhos. Sois os frutos de uma só árvore e as folhas do mesmo ramo. Que não se vanglorie quem ama seu próprio país, mas sim quem ama o mundo inteiro. A terra é um só país e o gênero humano seus cidadãos. Essa paz vai vir facilmente? Provavelmente não. Nunca veio. Sempre os homens buscaram o caminho da dor em vez do caminho do amor. E só voltaram à paz e à concórdia depois do arrependimento. Chogyam Effendi escreveu nos anos 30. Os acontecimentos futuros haverão de demonstrar cada vez mais que nada, senão o fogo de uma tribulação severa, sem paralelo em sua intensidade, poderá fundir e soldar as entidades discordantes que constituem os elementos de nossa civilização odierna. São os estados nacionais, né? As entidades discordantes que constituem os elementos da nossa civilização atual, os estados nacionais. Então, somente o fogo de uma tribulação severa vai poder fundir e soldar os estados nacionais, de tal modo que venham a formar os componentes integrais da comunidade mundial do futuro. Nós vamos presenciar ainda muitas dores, né, pela frente, mas nós devemos lembrar que existem dois tipos de dor. Existem as dores e os estertores de morte, e existem as dores de parto. As dores que nós estamos destinados a ver, sem igual na história da humanidade, são dores de nascimento, são dores de parto, de uma paz mundial, que até hoje não foi estabelecida pelo amor. E Bahá'u'lláh promete: essas lutas infrutíferas e essas guerras ruinosas hão de passar, e a paz máxima há de chegar. Vimos que só vem a paz através de instituições. Como seria uma instituição mundial? Algum Estado, alguma forma de Estado federativo, baseado na liberdade e na justiça, não na prepotência, não no domínio. Como as nações têm hoje Estados federativos, como o Brasil é um Estado federativo, né? Com a independência das cidades, independência relativa das cidades e dos Estados, dentro de uma federação, também pode-se conceber um mundo em que as nações passam a ser estados federativos de um governo mundial, onde elas têm sua autonomia, têm suas características, mas não têm mais o direito de fazer a guerra. Em 1932, na correspondência entre Einstein e Freud, esses
geniais analistas da Guerra da Paz, Einstein diz: o caminho para a segurança internacional exige que todas as nações, em certa medida, abdiquem incondicionalmente de sua liberdade para agir, ou seja, sua soberania. E é certo que nenhum outro caminho pode conduzir a esta segurança. Ou seja, as nações precisam abrir mão de fazer a guerra, da mesma maneira como as cidades abriram mão de fazer a guerra. E Freud confirma: só existe realmente uma forma segura de se eliminar a guerra. E esta é o estabelecimento voluntário de um poder central que tem a palavra final em todos os conflitos de interesse. Baha'u'lláh diz que vai chegar um momento em que, do desespero e da destruição, as nações do mundo vão se unir e vão estabelecer um pacto entre elas, que se qualquer uma delas levantar armas, todas juntas, ao mesmo tempo, univocamente, vão se levantar para destruir aquele governo. Se essa garantia de paz existisse, o ditador da Rússia não teria invadido a Ucrânia. Mas como o mundo está dividido em facções, não existe unidade para estabelecer a paz. A paz entre as cidades no Brasil só existe porque se uma delas resolver fazer a guerra, a federação se levanta contra essa cidade. A paz sempre só veio através de instituições. E aí cabe novamente uma análise fofa. Quais as fortalezas e fraquezas que as nações e o mundo contemporâneo têm de integração, de apoio mútuo, de interdependência? Quais são as oportunidades que isso nos oferece e quais são as ameaças que nós ainda temos para a construção da paz? E finalizando com o sublime Quino, a nossa Mafalda querida diz: já que não conseguimos amar-nos uns aos outros, por que não tentamos amar-nos outros aos uns? E é isso aí.